A paz do Senhor, irmãos. Tudo bom? Sejam bem-vindos ao nosso estudo, sejam bem-vindos ao nosso grupo, como sempre. E eu quero agradecer aos irmãos que estão participando de forma direta e indireta, aqueles que vão participar das nossas escolas bíblicas, inclusive amanhã, certo? 7h30 da manhã, vamos estar estudando a 2 Timóteo. Você é convidado todo especial para o nosso culto dominical. Mas hoje, na realidade, eu estou criando nesse grupo, quero criar uma categoria de vídeos. A gente vai estar fazendo alguns vídeos mostrando para os irmãos como realmente, mostrando algumas curiosidades bíblicas, na realidade. Vamos estar mostrando algumas curiosidades bíblicas. E entre essas, o que a Bíblia diz? Né? Na realidade, eu quero criar esse quadro. O que a Bíblia diz? Você tem tantas perguntas sobre a Bíblia. Né? Por exemplo, o que a Bíblia fala sobre algumas doutrinas? O que a Bíblia fala sobre dízimo? O que a Bíblia fala sobre a fé? O que a Bíblia fala sobre ser um jovem, né, cristão nos dias de hoje? O que a Bíblia fala sobre o homossexualismo? O que a Bíblia diz? Então, a gente vai criar alguns vídeos explicando algumas coisas do tipo, o que a Bíblia diz, tá? E vamos começar pelo princípio. Tudo que nós formos falar aqui, que a gente for dizer, obviamente a gente vai ter que estar com a Bíblia, tá bom? Eu estou com essa Bíbliazinha aqui que é da linguagem de hoje. Essa Bíblia na realidade não é minha, essa Bíblia é da minha mãe, né? Mas eu também tenho a Bíblia aqui no celular, a versão um pouco mais antiga, então a gente vai comparar algumas coisas, tá? E eu queria hoje, nesse primeiro quadro, nesse primeiro episódio, o que a Bíblia diz. Por exemplo, no seu conhecimento, o que você acha? Existiam outras pessoas além dos descendentes de Adão? Sim ou não? Tipo assim, haviam outras pessoas na terra no tempo de Adão, sem ser a família dele, sem ser os filhos dele? O que você acha? Né? Porque a Bíblia de vez em quando fala o nome de algumas cidades, a Bíblia fala o nome de algumas pessoas que talvez pode deixar a sua dúvida. Outra coisa, realmente Adão e Eva foram os primeiros seres criados? Ou será que Deus criou Adão e Eva aqui, criou ali, por exemplo, Nod ali, criou ali Maria ali? O que foi que aconteceu? Né? E outra coisa que é bem interessante, que a gente vai responder hoje, quem foi a mulher de Caim? A Bíblia fala que Caim, ele teve uma esposa. Se quando você lê a Bíblia, você vê somente Caim, Abel e mais na frente Sete. Mas tem uma curiosidade que você vai entender. Então vamos começar pelo princípio? A primeira coisa existiam outras pessoas além de Adão e Eva? Segundo a Bíblia, não. Né? Se você é um estudante da Bíblia, se você vai começar nessa maratona bíblica de estudar a Bíblia fala que Deus criou o homem, no caso Adão, do pó da terra, e da sua costela tirou Eva, certo? Por que eu estou fazendo essa pergunta que é tão óbvia e que está na Bíblia? Né? Essa pergunta ela é tão óbvia, mas interessante. Tem pessoas que às vezes se acham estudiosas, ou são pessoas que não procuram ler a Bíblia como um servo de Deus, não procuram entender a Bíblia segundo a Bíblia mesmo, e começam a questionar. Por exemplo, eu li um comentário essa semana na internet que um homem, né, não sei se é cristão, mas deve ser conhecedor, e ele afirma que a ciência, né, existe, se você não sabe, uma coisa chamada o carbono R14, que é o que é carbono R14? É uma unidade que as pessoas têm uma forma de dizer assim, fulano viveu tantos milhões de anos. E ele explica que foram encontrados ossos de pessoas com 4,5 milhões de idade, então é muito mais tempo do que Adão e Eva. Tá? Então, existiam outras pessoas além de Adão e Eva? Segundo a Bíblia, que é a nossa bússola para ir para o céu, não existiam. Tá bom? A Bíblia fala que a terra era sem forma e vazia, logo nos primeiros capítulos, e que Deus começou a criar tudo e Deus acabou criando Adão e depois criou Eva. Tá? Isso é bem prático, isso está fácil. Agora, é o seguinte, existiam outras pessoas, além dos descendentes de Adão? Então, se a primeira resposta é que a primeira pessoa criada, né, foi Adão e depois foi Eva, então existiam, irmãos, descendentes, outras pessoas além deles? Não existiam. Todos que existiam eram os seus descendentes, tá? Todos eram seus descendentes. Aí vem uma questão, eu quero que você compartilhe, eu quero que você leia com calma o capítulo 4 e o capítulo 5 do Evangelho, do livro de Gênesis, né? A Bíblia fala, no capítulo 4, versículo 1, Adão teve relações com Eva, né? E a sua mulher, e ela ficou grávida.
E ela deu à luz a um filho e disse: com a ajuda de Deus, o Senhor tive um filho, e lhe pôs o nome de Caim. Depois teve outro filho chamado Abel, isso mesmo, irmão de Caim. Abel era pastor de ovelhas e Caim era agricultor, tá? Então, Caim e Abel, eles eram irmãos, né? E a Bíblia fala que são os filhos ali de Adão e Eva. Um era agricultor e outro era pastor de ovelhas. Mas como você bem sabe, tem um episódio logo à frente que fala que Caim e Abel foram oferecer sacrifício a Deus. Só que Caim pegou qualquer um dos seus produtos, do seu fruto, enquanto Abel deu a primícia, porque o primeiro novilho ali, o primeiro animal que nasceu, né? Então por isso que é importante a primícia, dar o primeiro para Deus. E Deus, a Bíblia fala que Deus recebeu de Caim, recebeu de Abel, mas não recebeu de Caim, né? Aquela oferta. Com isso surgiu uma mágoa no coração de Caim, e Caim resolve matar e enterrar o seu irmão. E a Bíblia fala que Deus questiona com ele: cadê o seu irmão? Ele fala: quem sou eu? Você é responsável pelo meu irmão? Nada disso. Mas você já sabe o cunho da história, que Deus amaldiçoa ele por ter matado o seu irmão. Aí Caim, ele fala o seguinte, né? No capítulo 4, no versículo 13, diz assim: Caim disse a Deus, o Senhor: eu não vou poder aguentar esse castigo. Hoje tu estás me expulsando desta terra. Terei de andar pelo mundo, sempre fugindo e me escondendo da sua presença. Aqui que está a pergunta. Existiam outras pessoas além dos descendentes de Adão? Versículo, na parte B do versículo 14. E qualquer pessoa que me encontrar vai querer me matar. Então, se você observa, existiam pessoas, mas eram pessoas que Deus tinha criado fora da família de Adão, ou eram pessoas dentro da família de Adão? Ora, a gente vai entender que eram irmãos mesmo de Caim, tá? Essas outras pessoas eram irmãos dele, tá bom? Mas o Senhor respondeu: isso não vai te acontecer, pois se alguém matar você, serão mortas 7 pessoas da família dele como vingança. Olha só, então, uma coisa que você observa é que existiam outras pessoas, mas eram parentelas, tá bom? Eram parentelas de Caim, né? Eram parentelas, eram filhos, eram primos. Na realidade, filhos não, na realidade eram irmãos, eram primos. Aí você vai entender, mas não só tinha Caim e Abel, não tinha morrido agora Caim? Você vai entender aqui na frente, tá? Em seguida, o Senhor pôs um sinal em Caim, para que alguém o encontrasse, não o matasse. Então Caim saiu da presença do Senhor e foi morar na região de Nod, que fica a leste do Éden. Então presta bem atenção, vamos deixar bem claro. Como Deus criou toda a raça humana de Adão e Eva, né? Então ele teve, você vai ver bem na frente que Adão e Eva não tiveram só Caim e Abel, tá? Você fala, teve o 7 que veio depois, mas também não foi somente eles, tá? Não foi somente eles. A Bíblia fala que Adão, ele teve os seus filhos ali com 130 e poucos anos, tá? No capítulo 5, mas ele viveu 930. Então a Bíblia não segue uma ordem cronológica de data, tipo assim, esse, depois aquele outro. Não. Existem coisas na Bíblia que, tipo assim, ele é um comentário como um todo, tudo bem? E outra coisa que é bom você lembrar, que quem escreveu o livro de Gênesis não foi Adão, não foi Eva, não foi Caim, e foi escrito, inspirado obviamente por Deus, mas quem relatou, quem criou o Pentateuco, que são os 5 primeiros livros da Bíblia, foi Moisés. E Moisés nasceu milhares de anos depois, só para você poder entender, tá bom? Então, todo o texto que é narrado em Gênesis, essa origem, é narrado por alguém muito tempo depois. Claro que foi revelado pelo Espírito de Deus, tá bom? Então, quando ele fala assim mesmo, que ele tinha medo que o matasse, é porque existiam muitas pessoas já naquela época. Outra coisa, ele fugiu para a terra de Nod. Aí, será que existia já uma cidade, existiam outras pessoas? Bom, presta bem atenção. Pensa comigo. Eu estou morando, a gente mora em Ananindeua, né? A nossa igreja, a sede fica em Ananindeua, né? Do campo. E imagina só,
você morar, se você for relatar a história, por exemplo, o bairro onde a gente mora, o Guajará, por volta da década de 80, 90, era um matagal, e as pessoas não conheciam. Imagina se eu fosse narrar hoje, por exemplo, o bairro que a gente mora, tem Cidade Nova, né, tem o Icuí, tem o Guerreiro, tem o Samambaia, são bairros, são localidades. E se eu fosse narrar hoje, por exemplo, se você conhece o Icuí Guajará aqui, entendeu? Você diz assim, olha, e digamos assim, vou botar aqui, o irmão Antônio, né, ele morava lá no Carnaúba, né, quando aquilo era só mato, e depois ele fugiu, né, e foi morar no Samambaia. Então eu estou narrando uma localidade que eu sei que existe. E Nod era uma região do Egito, onde surgiu o Egito. Então Moisés sabia qual era a região que estava o Jardim do Éden, e também sabia para onde ele tinha fugido, porque no tempo de Adão e Eva, no tempo de Caim, aquela região não tinha nome, mas anos depois, quando foi escrito, já existia o nome. Então não confunda, já existia uma cidade pronta, não existia, tá? E para a gente finalizar, quem foi a mulher de Caim? A Bíblia fala no capítulo 4, versículo 17, Caim e sua mulher tiveram um filho. Se você está lendo na linguagem de hoje, na sua Bíblia, é mais fácil você entender isso, né? Porque quando nós lemos na linguagem corrigida, revisada, tem assim, por exemplo, no capítulo 17, e conheceu Caim a sua mulher, e ela concebeu e deu luz a Enoque, e ele edificou uma cidade, e chamou o nome da cidade conforme o nome de seu filho Enoque. Então, em uma versão fala que Caim conheceu a sua mulher, né? Então, quem era a mulher de Caim? Será que ele viajou para aquela terra, e naquela terra já tinha outras pessoas e conheceu a sua mulher? Bom, muitos dizem que pode ser, né, o mais provável é que seja um de suas irmãs, tá? Ou sobrinha, né? Mas que faça parte da sua parentela, tá? Então, quando ele falou o termo conhecer, não é que nem eu conheço, oi, tudo bem, satisfação, eu sou João. Não, o conhecer aqui na Bíblia seria coabitar, seria ter um relacionamento sexual com essa pessoa. Então ele levou, tudo diz que ele levou essa mulher, e lá nessa cidade, nesse local, né, ele conheceu ela como sua esposa, e teve filhos, e teve filhas, e construiu uma cidade. Uma outra coisa que eu achei na internet, que a gente acha cada coisa na internet, é que alguém falou assim mesmo na internet, como é que pode um homem construir uma cidade, só ele? Na realidade, essa cidade construída por eles viviam centenas de anos, gente. Não é que nem a gente hoje que vive 70, 60. Antes do dilúvio, as pessoas viviam muito mais por causa do pecado do homem. Depois do dilúvio, eles viviam bem mais tempo. Depois do dilúvio, passou a ter uma vida delimitada em 120 anos. Antes do dilúvio, viviam muito mais. Tá? Então vamos conhecer a Bíblia de uma forma mais completa, para que a gente não possa ficar quando vê alguém falando, como é que pode só uma pessoa construir uma cidade com seus filhos? Será que eles eram coelhinhos? Que alguém colocou assim, eram coelhinhos, ficavam tendo vários filhos? Não, na realidade não, tá bom, gente? Então, para concluir, existiam outras pessoas além dos descendentes de Adão? Não existiam, né? Primeiro homem foi Adão e a primeira mulher foi Eva? Sim, com certeza foi. Não existiu. Deus não criou um aqui e criou outro lá. Será que Deus não criou outras pessoas? Será que Deus não criou outras pessoas formadas? Já também não. Quem foi a mulher de Caim? Foi uma parente sua. Pode ter sido uma irmã, pode ter sido uma sobrinha ou coisa do gênero, tá? Então, quando Caim fugiu, ele fugiu para uma cidade que já existia? Não, não existia. Tanto é que o nome Nod significa fuga. Então ele fugiu para uma região se escondendo e ali edificou a sua cidade, tá, irmãos? Então eu convido a você a ler o capítulo 4, o capítulo 5, para você dar uma questionada sobre isso, tá bom, querido? Que Deus vos abençoe. E não esquecendo que amanhã nós temos a nossa aula de 2 Timóteo na igreja às 7h30 da manhã. Você e toda a sua família crescendo debaixo da palavra de Deus. Amém? Muito obrigado e que Deus vos abençoe.